Exclusivo, o mistério dos irmãos desaparecidos há quase 30 anos. Eles foram parar em outro país. A família chegou a achar que eles estavam mortos. De repente, uma simples coincidência mudou toda a história. Uma família brasileira que perdeu 2 crianças há 28 anos e nunca desistiu de descobrir a verdade. 2 irmãos americanos que sempre quiseram saber de onde vieram. Como as 2 pontas dessa história acabaram se juntando? As crianças que aparecem nestas fotos são José Maciel e Maria Raquel. Na época, Maciel tinha 10 anos, Raquel, 8. Eles viviam com a mãe, Dona Lindinalva, neste bairro da zona norte de São Paulo. Foi nesta época que saíram de casa para nunca mais voltar. Meus filhos tudo foi sofrido. Porque eu nunca pude dar um paraíso para meus filhos. O dinheiro que eu ganhava era muito mixaria, muito mixaria. As 2 crianças passaram toda a infância exatamente aqui, na mesma casa onde a Dona Lindinalva vive até hoje. Na época era um pouco diferente, ainda não existia essa parede, aqui era uma área de terra, um quintal. Até que numa tarde, em agosto de 1985, os 2 saíram por aqui, subiram essa escada, de mãos dadas, como sempre costumavam andar quando estavam juntos, e saíram por aqui. Foi a última vez que a Dona Lindinalva viu as 2 crianças. Nessa época, Dona Lindinalva já estava separada do marido, seu Manuel. A família conta que não sabia onde e como procurar as crianças. Não sei daqui de Peri para onde foi levado. Eu sou um cara que não tenho leitura para andar por meio de São Paulo aí. Seu Manuel é deficiente auditivo e os 4 filhos do casal também nasceram com problemas de audição. O médico falou que nós somos deficientes auditivos, de pais. Maria José é a filha mais velha da família, irmã de Maciel e Raquel. Ela explica que a surdez fez com que os 2 caçulas tivessem dificuldade para se comunicar. Pedia comida, eles não pediam comida, eles pediam assim, com a comida, com a café, era tudo com K, todos os 2. Maciel era o mais arteiro da casa. Eles viviam muito brincando na rua. E eu não podia dar jeito, porque eu vivia trabalhando. Ele costumava escapar da mãe para brincar na rua. Uma vez o menino foi apreendido pela FEBEM, a antiga Fundação do Bem-Estar do Menor. Maciel ficou desaparecido por 5 dias, até que foi encontrado pela família. Os meninos que estavam aí na frente, eles pegavam ele. O coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma: na década de 80, a FEBEM não apreendia somente menores infratores, crianças sozinhas ou abandonadas, longe dos pais, também iam para lá. No antigo Código de Menores havia essa possibilidade. Na segunda vez em que Maciel sumiu, ele estava com a irmã, Raquel. Dona Lindinalva começou a procurar as crianças. E não tinha sinal dele? Não. Passaram-se dias, semanas, meses. A procura por Maciel e Raquel continuou, mas sem notícias. Dona Lindinalva começou a pensar no pior. Eu pensei que eles tinham morrido, né? Ou tinham dado fim, né? Eu não procurei, não sei. O coração de mãe ainda guardava a esperança. Um dia a FEBEM chegou aí e disse assim: ó, menina, meus meninos sumiu faz tanto tempo. Ela disse: se eu encontrar, eu trago seus filhos. Eu nunca trouxe. Mas a cada tentativa vinha uma desilusão. Era muito triste porque a gente sentia muita falta. Minha mãe principalmente. Minha mãe chorava, pensava muito nos filhos. 9 anos depois do desaparecimento, em 1994, a família recebeu a primeira informação sobre o que poderia ter acontecido com as crianças.
A notícia foi dada pelo irmão de Dona Lindinalva, que morava numa casa ao lado. Seu Manuel, o tio, tem o mesmo nome do pai das crianças e já faleceu. A história contada pelo tio surpreendeu e assustou a família. Ele contou que pouco tempo depois do desaparecimento, um carro da antiga FEBEM trouxe Maciel e Raquel para a casa onde eles viviam com a mãe. Como não havia ninguém em casa, o tio, que estava embriagado, disse aos funcionários que levasse as crianças de volta e ainda assinou um documento autorizando a internação das crianças. O tio nunca explicou a atitude e só revelou o que fez pouco antes de morrer. A decisão dele pode ter mudado o destino das crianças. Meu tio falou assim, leva de volta. Foi o que ele falou para mim, leva de volta. Tá melhor lá do que com a mãe dele. E ele falou que assinou, devolvendo os meninos para trás. Apesar de ruim, a notícia renovou a esperança de que as crianças estivessem vivas. A busca recomeçou. Dona Lindinalva e Maria José voltaram a procurar pistas em orfanatos da região e unidades da antiga FEBEM, mas tudo foi em vão. Há 2 anos, um novo personagem entrou nessa história. Sérgio é um auxiliar de escritório desempregado. Ele mora em São Paulo e também é surdo, como Maciel e Raquel. Pela internet, ele descobriu uma pessoa nos Estados Unidos, um rapaz que queria saber mais sobre a família verdadeira no Brasil. Era Maciel. Por algum motivo, nos Estados Unidos, Maciel passou a se chamar Marcel. Nas fotos que o ajudaram a achar a família, ele é chamado de uma terceira maneira, Marcelo. Aos 38 anos, ele hoje se identifica como Marcel. Marcel e a irmã Raquel foram adotados por uma família americana no final da década de 80. Os 2 irmãos esqueceram o português, falam apenas o inglês. Marcel colocou as fotos dele e da irmã na internet. Ainda fez uma carta traduzida por Sérgio. No texto, ele conta detalhes do lugar onde vivia no Brasil. Ele se lembra de onde morava, numa casa onde não tinha chuveiro, vaso sanitário, nem água corrente. Conta também que a casa ficava num nível mais baixo do que a rua, exatamente como a casa de Dona Lindinalva. Não era uma simples coincidência. Estamos em uma pequena cidade dos Estados Unidos, West Allis, no estado de Wisconsin. Aqui vivem 60 mil pessoas. Entre elas, uma tem raízes no Brasil. Um dos irmãos desaparecidos em São Paulo vive nesta cidade, a milhares de quilômetros da família biológica. Este é Marcel Lee Paul, de 38 anos. O sobrenome em inglês é da mãe adotiva. Ele nos conta que é, na verdade, José Maciel da Silva, o filho que Dona Lindalva e seu Manuel tanto procuraram. Marcel demorou 28 anos para descobrir isso. Marcel é deficiente auditivo, mora nesta casa e leva uma vida bem simples. Trabalha como zelador. É casado com uma americana, Ashley, que também é surda. Os 2 conseguem falar algumas coisas em inglês, mas se comunicam com mais facilidade pela língua de sinais. E é com a ajuda de uma tradutora que ele explica como foi parar nos Estados Unidos. I need to go back. Marcel se lembra com muita clareza do dia em que estava com a irmã em casa, em São Paulo. Ele convenceu Raquel a visitar o pai na cidade vizinha de Cajamar. Marcel diz que os 2 pegaram um ônibus. Como eram crianças, não precisaram pagar a passagem. Depois que desceram, não encontraram o pai. Foi então que os irmãos pediram ajuda e uma mulher acabou chamando a polícia. Começou ali uma viagem sem volta. And then they decided to call a shelter. Marcel não sabe dizer para onde os 2 foram levados. Lembra que era um local com muitas outras crianças e muros altos, que ele chegou até a tentar pular. And I was placed with older, I want to say 11. Para o desespero do garoto na época,
Marcel teve que permanecer separado da irmã. Ele não se lembra quanto tempo os dois ficaram na instituição, até que certo dia um carro preto com motorista foi buscá-los. Era Cheryl, a americana que iria adotar os irmãos. Mas como ela chegou aos irmãos? Esta revista pode ser uma pista. A foto deles foi publicada nessa revista aqui, que tem o nome de, em português, seria Nossos. É uma revista publicada nos Estados Unidos com fotos de crianças do mundo inteiro perdidas, abandonadas, ou que eles dizem que são órfãs, e que poderiam ser adotadas. A foto deles dois foi publicada no dia 31 de dezembro de 1986. E aparentemente foi através dessa revista que a americana Cheryl viu a foto dos dois irmãos e ligou para o Brasil, se interessou e foi até lá buscar as crianças. A revista é uma publicação da ONG Limiar, agência de adoção com sede no Texas, que cuidou do processo de Marcel e Raquel. I was boiling, angry. Marcel conta que a infância nos Estados Unidos foi muito difícil. Ele não conseguia se comunicar e tinha acessos de raiva contra a mãe adotiva. Nessa época, Cheryl pediu para que os pais dela cuidassem de Marcel por uns tempos. Ela ficou apenas com a menina. Marcel conta que a mãe adotiva o acusou de agredir a irmã. Ele nega, mas os dois permaneceram separados por 8 anos. Já adultos, os irmãos voltaram a se ver. Hoje, Raquel Julian Paul, que era Maria Raquel da Silva, vive com a mãe adotiva na cidade de Vancouver, no estado de Washington. Raquel e Marcel conversam pela internet sempre que possível. Nós também conversamos com ela. Raquel diz que, assim como o irmão, não se sente confortável com a vida nos Estados Unidos e gostaria de voltar para o Brasil. I would want to go back. A mãe adotiva ainda tem a guarda de Raquel, que está com 35 anos e trabalha em um supermercado. Ela alega que a filha sofre de transtornos mentais. Para Marcel, é só uma forma que Cheryl encontrou para receber dinheiro do governo americano, que dá uma ajuda de custo. A mãe americana nunca permitiu que eles tivessem acesso aos documentos da adoção. Por isso, a mulher de Marcel tomou uma medida extrema. Foi até a casa da sogra e pegou parte da papelada sem que ninguém soubesse. So I just kind of helped myself. Eles fizeram o passaporte só para poder tirá-lo do Brasil. A foto dele aqui, pequenininho. Com esses documentos, ele e a mulher procuraram o consulado brasileiro atrás de respostas. Como 2 crianças que têm família foram colocadas para adoção. Marcel não conseguiu essa resposta. Procuramos os responsáveis pela ONG Limiar aqui nos Estados Unidos. Também não obtivemos resposta. No Brasil, a ONG foi alvo de investigação da CPI do tráfico de pessoas, mas nenhuma transação ilícita foi comprovada. Por telefone, também conversamos com a mãe adotiva dos irmãos. Cheryl garantiu que não sabia nada sobre a família brasileira dos dois. No, I did not. Ela confirmou que a filha Raquel sofre de problemas mentais. A mãe americana também disse que não vai impedir os dois de visitarem a família biológica no Brasil, mas fez uma ressalva. Não quer que Raquel viaje sozinha com o irmão. He has tried to dominate her so much in the past, and he's also been very violent to her in the past. Cheryl diz que Marcel bateu na irmã no último encontro deles e que os dois só se dão bem por telefone. She said that I abused Raquel. Marcel nega todas as acusações. Em relação à irmã, ele afirma que só se sente culpado por uma coisa. Como irmão mais velho, nunca deveria ter convencido Raquel a sair de casa naquela tarde de 1985. And I am so sorry. Ele se sente mal e chora só de lembrar. Os dois eram pequenos e os fatos daquele dia são descritos pelos olhos de 2 crianças. Os irmãos nunca se recordaram dos nomes da rua, do bairro, da cidade e nem dos próprios pais.
A solução para reencontrar a família foi contar com a ajuda de 2 brasileiros e do acaso. Dona Lindinalva, a mãe de Raquel e Marcel, acreditava que tinha perdido os filhos para sempre. Uma dor quase insuportável. Você não tinha esperança mais de encontrá-los? Eu tinha porque eu confio em Deus. Mas sempre meu coração dizia que eu não tinha muita esperança. Não vou mentir. Você já pensava que não ia ver mais? Pensava que não ia ver mais. Eu pensava que só via na outra vida. Eu sempre dizia pro povo, só vou ver meus filhos agora na outra vida. Seu Manuel, o pai, carregava a mesma tristeza. Eu estava até desanimado de não ver mais ele, né? Na hora de morrer, não vi mais ele. Na primeira parte dessa reportagem, você viu que o Marcel foi localizado na internet por um outro brasileiro, o Sérgio. Faltava ainda descobrir qual era a família daquele homem nascido no Brasil, adotado nos Estados Unidos e que não se lembrava dos nomes e endereços dos pais verdadeiros. Você vai ver agora como isso começou a mudar. Foram 28 anos sem nenhuma notícia, sem nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido com os irmãos Maciel e Raquel. Até que 2 meses atrás, um morador dessa casa, que fica perto de onde mora a Dona Lindinalva, descobriu uma pista, uma foto que ele viu por acaso na tela do computador. O rapaz é Jefferson Siqueira da Silva. Ele é meio-irmão de Marcel e Raquel por parte de pai. Jefferson fazia uma pesquisa no computador quando viu uma reportagem e resolveu saber do que se tratava. E foi por acaso, né? Foi por acaso. A reportagem mostrava 2 jovens irmãos que procuravam os pais. Os nomes, Raquel e Marcelo. Só para lembrar, Maciel virou Marcel nos Estados Unidos e apareceu como Marcelo em cartazes e fotos que procuravam encontrar a família dele. Marcelo, pode ser, até falei, levantei uma hipótese, pode ser que tenha alterado o nome, sei lá, que não tinha documentação. A reportagem da ONG Desaparecidos do Brasil também dizia que os 2 irmãos tinham problemas de audição. Você achou muita coincidência? Muita coincidência. E aí você viu a foto também? Aí vi a foto de quando criança e a foto deles adulto. Nas fotos, alguns detalhes chamavam a atenção. Raquel se parecia muito com alguém da família. Aí a semelhança foi a Raquel, que é minha irmã Maria Aparecida. Eram muitas coincidências. Enquanto olhava as fotos, Jefferson ligou para a outra irmã, Maria José, e deu a notícia. Olha, Maria José, eu encontrei os nossos irmãos. Eu falei, tá brincando, Jefferson. Não tô brincando, Maria José. Eu encontrei Marcel e Raquel. Jefferson precisava de mais provas e achava que a irmã mais velha poderia ajudar. O que você perguntou para ela? Eu perguntei se o Marcel tinha alguma característica, alguma coisa que pudesse falar que era o Marcel. Tem uma pinta do lado esquerdo, perto do nariz. Eu ampliei a foto, ele tem esse sinal. Maria José ainda tinha dúvidas. Se esse menino for meu irmão, eu vou te falar uma coisa, quero ver se você confirma. Ele tem um problema no olho. Só que eu não lembro se é a esquerda ou se é a direita. Ela falou, ele é estrábico. Eu falei, então é ele mesmo, que quando criança e adulto dá para perceber. Tudo parecia confirmar que eram Marcel e Raquel. Na internet também tinha um desenho feito por Marcel com as lembranças dele do lugar onde vivia quando criança. Acredito que tenha sido no orfanato, que ele lembra da casa. Na época, a casa que era o quê? Simples, né? Ele falou que tinha um piso vermelho, tinha escada, a rua, que é realmente onde eles moram, a mãe mora. É uma rua elevada, então ele tinha um pouco dessa lembrança. Jefferson, então, fez contato com a ONG Desaparecidos do Brasil. Foi quando conheceu Sérgio,
único amigo que já falava com Marcel pelo computador havia 2 anos. E o Sérgio foi falando com o Marcel e ele foi perguntando algumas coisas da época, pouco que ele lembrava, e eu fui respondendo. Tudo fazia sentido? Uma incrível coincidência colocava fim a um mistério que já durava 28 anos. Os irmãos desaparecidos tinham sido encontrados. Qual foi a sensação que você teve quando você sabia? Bom, de momento foi aquela coisa assim, surreal. Não tinha como você falar, não, impossível. Justo eu e do nada, assim, sem esperar. Nem consigo, tá vendo? Eu não consigo nem descrever. Foi muito emocionante. Foi demais. Eu nem conseguia falar, eu chorava. E minha mãe falou, mas você tem certeza que é ele? Eu falei, tenho certeza que são eles. Jefferson levou as fotos para a família. Bem, ele, meu pai e minha irmã. Aí ele mostrou quando eu bati o olho assim. Falei, realmente, são eles. 28 anos se passou. Eu falei, agora sim, louvado seja Deus. Agora que você viu a foto assim. A emoção foi muito bem forte. Falei, como você reconheceu na hora? Na hora. Mas como 2 crianças com família estável no Brasil acabaram nos Estados Unidos? Marcel e Raquel foram adotados na década de 80, quando a lei que regulava adoções por estrangeiros não era tão rigorosa. O coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo diz que atualmente os processos de adoção de crianças para fora do Brasil são muito severos. As adoções são feitas através de instituições estrangeiras cadastradas no Ministério da Justiça. Elas são investigadas e acompanhadas quando casais se interessam por adotar crianças no Brasil. Ele vem para cá, passa 30 dias convivendo com a criança. Algumas vezes há uma incompatibilidade qualquer, eles voltam e vão aguardar outra criança, aparecendo, voltam 30 dias, não havendo nenhuma incompatibilidade, sendo bem examinados pelos nossos psicólogos e assistentes sociais, eles partem com a criança definitivamente. De acordo com o coordenador, a lei garante aos adotados o direito de saber de sua origem e de encontrar os pais verdadeiros. O adotado, ele pode sim e tem o direito de saber quem são os seus pais biológicos. Mesmo que vivam em outro país. Mesmo que vivam em outro país. Tem toda a segurança para, num determinado momento, dizendo, olha, agradeço vocês que cuidaram tão bem de mim aqui nesse país estrangeiro, mas eu não quero mais, eu quero voltar para o Brasil. Já terminou o poder familiar, já é uma pessoa maior de idade, volta e conhece os pais brasileiros, etc, etc. Para Marcel e Raquel, ainda existem muitos obstáculos. Os irmãos vivem separados pela distância, não moram na mesma cidade nos Estados Unidos, têm problemas de audição e não falam português. Além disso, nem eles, nem a família brasileira têm condições de pagar as despesas de uma viagem para o Brasil. O drama dessa longa separação parece não ter data para acabar. Nós acompanhamos de perto uma reunião familiar que vai ficar para sempre na lembrança de todos. Esta semana a família Silva viveu um momento muito especial. Todos vieram aqui para a casa da dona Lindinalva, o seu Manuel está aqui, o Sérgio também veio, e eles vão tentar, pela primeira vez, conversar pela internet com o Marcel e com a Raquel, lá nos Estados Unidos. O nervosismo e a ansiedade são evidentes. Todos ficam em volta do computador. Sérgio acompanha tudo, é ele que tenta o contato. Hi, Marcel. Marcel aparece na tela pela primeira vez. Está de barba. Está emocionado. Está tremendo. Ele tenta se comunicar em inglês e na linguagem de sinais. Marcel vê toda a família. Manuel.
Lindinalva. Maria José, a irmã, não consegue se conter. Dona Lindinalva quer se aproximar do filho. Mama. E dar todo o carinho que não pôde dar em tantos anos. Jéssica, irmã por parte de pai, também está aos prantos. Ninguém parece acreditar que é Marcel que está ali com eles. Pergunto quando ele quer vir ao Brasil. Marcel responde: amanhã. Todos querem saber de Raquel. Estão preocupados com ela. Raquel está sob custódia da mãe adotiva. Marcel não acredita, mas o motivo da custódia é que ela teria transtornos mentais. Marcel liga no celular da irmã e mostra a imagem dela. Ela pode ouvir nossa conversa. Pergunto se ela está bem e a resposta é sim. Are you okay? Yeah. A emoção só aumenta. Marcel chora muito. Fala com a irmã, Maria José, e diz que quer voltar para casa. De todo o coração. Sérgio, que há 2 anos tenta encontrar a família de Marcel, também se emociona. E como você acha que o Marcel está? Ele está feliz. Tá. Um reencontro comovente com Marcel e Raquel. Qual a sensação que a senhora teve quando a senhora viu ali seus filhos? Nossa, demais, eu não posso nem falar nada. A senhora quer que eles venham, né? Imagina, nossa, olha, no dia que esse menino vier, não me importa dele chegar, eu já morrer amanhã. Eu quero ver meus filhos, se eu morrer, mas se eles virem agora, eu morrer amanhã, tá bom. A senhora quer dar um abraço neles? Muito grande, e muito, muito grandão. Muito assim, ó, de todo coração, assim. Depois do reencontro pela internet, a família vive agora um novo sonho: abraçar os irmãos que um dia saíram de casa e nunca mais voltaram.